Me traz aqui hoje é o passeio ontem do motoqueiro fantasma pelas ruas do Rio de Janeiro. Vivemos um período obscuro no Brasil. A cafonice, as ideias distópicas, o atraso político, mimetizado por um discurso truculento e extremista, tendo como ponta de lança um presidente da República que se apega ao mais tosco do proselitismo ideológico, que num número infindável de sandices e comportamentos inadequados, a quem ocupa um cargo tão importante, busca a todo custo se firmar como liderança, mas que, na verdade, somente atrai o seu grupo de extremistas, apegados às redes sociais, vocalizador, portanto, da vanguarda do atraso, no qual acha que o mundo se divide em a favor do ocupante do Planalto, o mestre de todas as verdades, ou o mito, como queiram, e os contrários, comunistas que somente querem impor uma agenda de roubo e falcatruas e que ainda tentam tirar a liberdade do cidadão. Este período da história do Brasil será lembrado como um hiato no processo civilizatório da sociedade brasileira. É como se viver neste momento fosse necessário para mostrar que experiências com o que há de pior no atraso político significassem um rito de passagem para alcançar a modernidade política e pusesse o nosso país no centro das decisões mundiais. Mas, infelizmente, representa a escuridão, seja em que contexto se analise as posturas, até o presente momento, do ocupante máximo da presidência da República. O grupo político vencedor das eleições presidenciais de 2018 não se constitui de um projeto político construído e pensado para se chegar ao poder. Sua plataforma consistia exclusivamente no discurso contra o governo que o antecedeu, que na verdade era ruim, mas também uma contraposição aos desmandos que eram muitos na era PT. Uma vez instalado no poder, desconstruir tudo que foi feito na administração pública anteriores como tábula rasa da administração federal. E desconstruir significa trazer o fundamentalismo para o epicentro das políticas públicas, turbinada pelas redes sociais, recheadas de extremismos da direita. Saímos de um governo de esquerda para um governo de extrema direita, tendo como base ideológica apenas a imposição de um pensamento refratário à ciência, ao diálogo, ao conhecimento e à tolerância em todos os seus sentidos. Não cabe, inclusive, uma desculpa de que não conhecia o representante mais vistoso deste grupo. Pessoa insignificante no Congresso Nacional, suas falas, e não ideias, porque não tem equipamento intelectual para expressá-las, já era por demais sabidas. Surpresa nunca foi. Como desgraça pouca é bobagem, surge no meio do caminho uma pandemia, e o que seria uma oportunidade para redimir as condutas erráticas na condução do Brasil, virou a consolidação das piores práticas políticas na pior crise sanitária que o Brasil enfrenta. Negacionismo, políticas públicas mínimas associadas a uma grey ignorante, mais preocupada em defender valores que cabiam muito bem em alguns estratos da sociedade do século XIX, assistimos um circo de horrores, com crescimento exponencial de casos de Covid. A extrema-direita chegou ao poder, não por convicções ideológicas ou ideias construídas através de pensamentos teóricos, até porque eles são a gênese da burrice e incapazes de reflexões mais sofisticadas, mas porque viram a oportunidade de preencher o espaço deixado pelo PT, ou seja, uma classe média, em todos os sentidos, cansada pelo desemprego, economia e recessão, e com a perspectiva desanimadora em relação ao futuro, ajudados por uma operação judicial denominada Lava Jato, que catapultou os piores instintos reacionários, tendo como figuras um juiz estrela e os segmentos do Ministério Público Federal, imbuídos em salvar o país, e que não se furtavam em atropelar a Constituição Federal e as regras processuais para prender figurões da política e da economia, sem nenhum pudor e aplaudido por uma cepa de débeis. Fechou-se os olhos para esses desmandos e somente abriu na urna eleitoral para eleger o símbolo deste atraso, o atual presidente da República. Cercado de bajuladores e incompetentes, não necessariamente nessa ordem, é incapaz de administrar o Brasil, afinal não tem talento para tanto. Utiliza-se do discurso do incompetente. A culpa é sempre dos outros, que não o deixa governar em paz. E entra neste rol a imprensa, o judiciário, a oposição, as emas do Palácio da Alvorada que correm quando vê uma caixa de cloroquina, os artistas, intelectuais e qualquer outro que faça a menor das críticas. Restou apenas governar e conversar
somente com os desocupados que ficam diariamente na porta da residência oficial, lá em Brasília, que riem de suas piadas grosseiras e de suas falas sem nexo e português de infante. Como se não bastasse a sua inaptidão para o diálogo e administrar, o presidente da República resolve viver como se estivesse numa bolha, com passeatas, manifestações que abertamente propagam contra os valores da democracia, ao passo que a plebe, que morre nos hospitais vítima de Covid, são brindadas com 4 ministros da saúde, tratamento precoce à base de cloroquina e ivermectina e a mentira de que somos o 4º país que mais vacina seus cidadãos. Tudo isso repetido à exaustão, que somente convence os fanáticos de miolo mole e hábitos herbívoros. Ontem, o presidente da República, em ato de puro puxa-saquismo, orquestrado por desocupados, resolveu passear de motocicleta pelas ruas do Rio de Janeiro e aproveitar para repetir o discurso de que usará um decreto para impedir que, entre aspas, liberdade dos brasileiros fossem desrespeitadas, em contraposição às medidas sanitárias, distanciamento social e o fechamento de estabelecimentos comerciais para conter o avanço da pandemia, o que ele chama erradamente de lockdown. Assim, ele semanalmente, numa estética proto-fascista, ora monta a cavalo, ora sai de motocicleta para demonstrar sua virilidade política, tentando provar que somente será apeado do poder se as eleições forem fraudadas. Enfim, o discurso da derrota já está dado. O motoqueiro fantasma Tupiniquim adora bravatas e mentiras, diferente do personagem do filme. Então, o que nós estamos vendo ultimamente é esse circo de horrores. Ministro sendo investigado pela Polícia Federal e o governo americano, que deveria ter sido afastado, né? Desconstruir as figuras humanas com palavrões, palavras de baixo calão, uma vez que ele não tem condições de manter o diálogo com quem quer que seja, se utiliza desses artifícios para tentar levantar um discurso de que se não ganhar as eleições do ano que vem, que se não for ele, as eleições são fraudadas. É típico de um discurso, como eu sempre digo, com uma grande fachada de estética fascista. Bom dia a todos e até a próxima quarta-feira. São 8h39, 8h39. Valeu, doutor Agimiro Nascimento.